Rodrigo acreditava que o álcool era apenas um refúgio para a dor. Mas ele não fazia ideia de que, a cada gole, alguém se aproximava mais. Silencioso, invisível e desesperado. Ele não bebia por prazer. Não brindava a alegria. Não celebrava conquistas. Rodrigo bebia para esquecer. Para dormir sem que a mente gritasse. Para tentar calar uma angústia profunda, antiga, que não tinha nome, mas que pesava como uma presença constante em seu peito. No início, tudo parecia sob controle. Uma dose para relaxar depois de um dia difícil. Outra para espantar o silêncio da casa vazia. E mais uma, apenas para conseguir fechar os olhos. Mas, com o tempo, algo começou a mudar. O desejo surgia rápido demais. A vontade era intensa demais. E a sensação de alívio, curta demais. Era como se aquela sede não fosse apenas física. Como se houvesse uma urgência que não nascia em sua própria alma. Rodrigo sentia isso, mas não sabia explicar. Apenas obedecia. O que ele jamais imaginou é que sua fragilidade emocional não passava despercebida no mundo invisível. Porque onde existe dor não curada, onde existe vício, onde existe desequilíbrio, existem também espíritos em sofrimento, buscando exatamente as mesmas sensações que um dia os aprisionaram. E, naquela rotina silenciosa, alguém começou a se aproximar. Não fazia barulho. Não se mostrava. Não ameaçava. Apenas se ligava. Gota a gota. Pensamento a pensamento. Desejo a desejo. Rodrigo acreditava que o impulso de beber vinha dele. Mas, muitas vezes, ao levar o copo à boca, sentia algo estranho. Um arrepio súbito. Uma pressão no peito. Um pensamento que surgia como um sussurro interno. Mais um, só mais um. Quem falava aquilo? Era sua mente cansada? Ou havia alguém ali, compartilhando daquela fraqueza? As noites se tornaram mais longas. O silêncio da casa parecia pesado demais. E, mesmo quando estava sozinho, Rodrigo sentia que não estava só. Havia momentos em que ele parava, no meio da sala. Olhava ao redor. E tinha a nítida sensação de estar sendo observado. Não com maldade. Mas com necessidade. Com desespero. Era uma presença que não exigia. Implorava. E, sem perceber, Rodrigo passou a beber não apenas por si, mas por uma dor que não era só dele. O álcool, que antes anestesiava, agora aprisionava. A consciência, antes tranquila, agora carregava culpa, confusão e tristeza. E os pensamentos começaram a se misturar, como se sua mente já não fosse um espaço só seu. Ele acordava cansado, mesmo após dormir. Irritado, mesmo sem motivo. E com uma sensação estranha de vazio. Como se algo tivesse sido sugado dele durante a noite. Certa vez, ao se olhar no espelho, Rodrigo não se reconheceu. Seus olhos pareciam mais fundos. O olhar, distante. E, por um breve segundo, ele teve a impressão de ver outra expressão ali. Um reflexo que não combinava com o seu rosto. Piscou. A imagem desapareceu. Mas o incômodo ficou. O coração acelerou. E uma pergunta começou a ecoar em sua consciência. Por que isso está acontecendo comigo? Rodrigo não era uma pessoa má. Nunca foi. Mas carregava dores antigas, frustrações, perdas que nunca soube elaborar. E, como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos imperfeitos se ligam aos homens por afinidade de pensamentos. Sem saber, ele havia aberto uma porta.
não com intenção, mas com sofrimento. Cada gole era um convite. Cada recaída, um laço mais forte. Cada noite, uma troca silenciosa entre dois seres presos ao mesmo vício, em planos diferentes da existência. Enquanto Rodrigo acreditava estar apenas tentando sobreviver à própria dor, um espírito alcoólatra, confuso e desesperado, encontrava nele a chance de sentir novamente aquilo que perderá com a morte do corpo físico. Dois sofrimentos. Uma ligação invisível. E um caminho perigoso que começava a se formar. Mas até onde isso poderia ir? Seria possível que um espírito desencarnado influenciasse pensamentos, desejos e escolhas de alguém ainda vivo? O vício de Rodrigo era realmente apenas um problema psicológico. Ou havia algo mais profundo, espiritual, acontecendo? E se aquela sede que ele sentia não fosse só sua? A história que você está prestes a ouvir não é apenas sobre alcoolismo. Não é apenas sobre obsessão espiritual. É sobre como dores não curadas podem unir destinos. E como a misericórdia divina permite que, mesmo nas quedas mais profundas, exista um caminho de libertação. Porque, às vezes, o que nos derruba é exatamente o que nos desperta. E, na vida de Rodrigo, o fundo do poço seria também o ponto de virada. Mas, antes da luz, a sombra precisaria se revelar. E é a partir desse momento que tudo começa a mudar. Rodrigo tinha 38 anos. Trabalhador, educado, discreto. Daqueles homens que passam despercebidos na multidão, mas que, se alguém parasse para observar com atenção, perceberia no olhar uma mistura silenciosa de cansaço e resignação. Aos olhos de todos, ele levava uma vida comum. Nada que chamasse atenção. Nada que despertasse suspeitas. Era exatamente esse o problema. Rodrigo aprendia, dia após dia, a sobreviver no automático. Morava em um pequeno apartamento no terceiro andar de um prédio antigo. Nada luxuoso. Nada abandonado. Tudo no lugar certo, como se a organização fosse uma tentativa inconsciente de manter o caos longe da própria alma. A sala era simples. Um sofá gasto, uma televisão que quase nunca chamava sua atenção, e uma estante de madeira clara, onde o tempo parecia ter parado. Ali estavam as fotos. Uma delas mostrava Rodrigo sorrindo ao lado de uma mulher que um dia foi seu mundo. O sorriso ainda parecia verdadeiro. O abraço, firme. Mas os olhos já guardavam uma melancolia que ele só compreenderia anos depois. Outra foto mostrava um menino de sorriso aberto, segurando sua mão com força. O filho. A razão pela qual Rodrigo ainda insistia em se manter de pé. Ele via o menino apenas aos fins de semana. E cada despedida, no domingo à noite, deixava a casa ainda mais silenciosa. E o coração, ainda mais pesado. Durante a semana, o apartamento parecia maior. Mais frio. Mais vazio. O relógio na parede marcava as horas com um tic-tac constante, quase provocador, lembrando que o tempo passava. E que algo dentro dele permanecia estagnado. Todos os dias seguiam o mesmo ritmo. O despertador tocava cedo. Rodrigo levantava sem entusiasmo. Tomava café quase sem sentir o gosto. Vestia-se com cuidado, como se aquele ritual fosse a única coisa que ainda controlava completamente. No caminho para o trabalho, enfrentava o trânsito com o olhar perdido. Observava pessoas indo e vindo, cada uma carregando suas próprias histórias, suas próprias dores. E se perguntava, em silêncio, se alguém também sentia aquele vazio que ele sentia. No trabalho, era eficiente. Responsável.
Cumpria horários, entregava resultados, evitava conflitos. Ninguém imaginava o que se passava quando ele fechava a porta de casa à noite. Porque era ali, no silêncio, que tudo começava. Ao chegar do trabalho, Rodrigo deixava as chaves sobre a mesa. Tirava os sapatos. Respirava fundo. E, por alguns segundos, ficava parado no meio da sala, como se estivesse se preparando para enfrentar algo invisível. No início, era apenas uma cerveja. Uma recompensa. Um descanso merecido. Um ritual inocente para aliviar o peso do dia. O som da lata sendo aberta trazia um alívio imediato. Como se, naquele instante, o mundo ficasse um pouco mais distante. Depois, vinham duas. Uma para relaxar. Outra para prolongar a sensação. Com o tempo, a cerveja já não bastava. Rodrigo começou a buscar algo mais forte. Algo que calasse os pensamentos. Que silenciasse as lembranças. Que o ajudasse a dormir sem reviver conversas mal resolvidas, promessas quebradas e ausências que doíam mais do que qualquer discussão. Ele não se considerava alcoólatra. Repetia isso para si mesmo como um mantra. Eu paro quando quiser. É só uma fase. Todo mundo bebe. Mas, no fundo, algo já não estava certo. Porque não era mais ele quem decidia a hora de beber. A vontade surgia sozinha. Rápida. Insistente. Às vezes, ainda no trabalho, ele já pensava na garrafa em casa. Sentia ansiedade. Uma inquietação difícil de explicar. E, quando finalmente bebia, o alívio vinha. Mas durava pouco. Rodrigo passou a acordar cansado. Mesmo depois de noites aparentemente longas de sono. O corpo pesava. A mente, confusa. Havia dias em que ele se sentia irritado sem motivo algum. Pequenas coisas o incomodavam. Barulhos, atrasos, olhares. E, o mais estranho, pensamentos que não pareciam seus começaram a surgir. Ideias impulsivas. Vontades repentinas. Frases que ecoavam na mente como ordens sutis. Só hoje. Você merece. Depois você resolve. Rodrigo tentava ignorar. Mas quanto mais resistia, mais forte a sensação se tornava. Em algumas noites, sentado no sofá com o copo na mão, ele sentia arrepios inexplicáveis. Um frio que não vinha do ambiente. Uma pressão no peito que surgia do nada. Às vezes, tinha a impressão de que alguém estava atrás dele. Observando. Aguardando. Chegava a se virar rapidamente, esperando encontrar algo. Mas não havia ninguém. Mesmo assim, o coração disparava. O silêncio da casa deixava de ser apenas silêncio. Parecia carregado. Denso. Rodrigo começou a evitar apagar todas as luzes. Dormia com a televisão ligada. Qualquer som servia para afastar aquela sensação estranha de não estar sozinho. Mas ela sempre voltava. Principalmente depois da primeira dose. Era como se, naquele momento, algo despertasse. O vazio que ele tentava preencher parecia crescer em vez de diminuir. E, ao mesmo tempo, havia uma estranha sensação de companhia. Não uma presença acolhedora. Mas também não agressiva. Era como dividir o espaço com alguém cansado. Necessitado. Quase faminto. Rodrigo não falava sobre isso com ninguém. Tinha medo de parecer fraco. Ou pior, de parecer louco. Mas, no fundo, uma pergunta começava a se formar em seu coração. Por que isso está acontecendo comigo?
Ele nunca foi uma pessoa má. Nunca desejou prejudicar ninguém. Mas carregava dores antigas que jamais aprenderá a curar. E, como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos imperfeitos se ligam aos homens por afinidade de pensamentos e sentimentos. Sem perceber, Rodrigo havia criado um campo emocional frágil. Um espaço aberto. Vulnerável. E onde existe brecha, há aproximação. A rotina continuava. Os dias passavam. Mas algo se acumulava no invisível. Cada noite solitária. Cada gole silencioso. Cada pensamento repetido. Tudo parecia conduzi-lo lentamente para algo que ele ainda não compreendia, mas que estava cada vez mais próximo. Rodrigo ainda acreditava que tinha controle. Ainda acreditava que estava apenas atravessando uma fase difícil. Ele não sabia que aquela sensação de não estar sozinho era apenas o começo. Porque, muito em breve, o que hoje era apenas um incômodo silencioso, se revelaria de forma clara, intensa e impossível de ignorar. E quando isso acontecesse, nada mais seria como antes. Tudo começou de forma sutil. Tão sutil que, por muito tempo, Rodrigo se recusou a enxergar. Não houve um grande acontecimento. Não houve um dia específico marcado no calendário. Houve apenas pequenas mudanças, quase imperceptíveis, que se somaram silenciosamente. Após algumas noites de bebida, Rodrigo passou a perceber alterações em seu próprio comportamento. No início, ele atribuía tudo ao cansaço, ao estresse do trabalho, à rotina pesada. Mas, no fundo, ele sabia que não era só isso. Pensamentos impulsivos começaram a surgir. Ideias que ele jamais teria antes. Respostas ríspidas escapavam de sua boca sem que ele conseguisse se controlar. A raiva aparecia do nada. Sem motivo. Sem explicação. Às vezes, ele mesmo se assustava com o tom da própria voz. Por que estou assim? Perguntava-se, em silêncio. Mas a pergunta nunca vinha sozinha. Logo depois, surgia outra sensação. Mais forte. Mais urgente. O desejo de beber. Não era apenas vontade. Era quase uma necessidade física e mental. Um impulso que tomava conta do corpo inteiro. Mesmo quando o estômago já embrulhava. Mesmo quando a cabeça latejava. Mesmo quando o corpo implorava para parar. Ainda assim, algo dentro dele insistia. Só mais um gole. Essa frase começou a se repetir com uma frequência assustadora. E o mais estranho é que ela não parecia nascer de seus próprios pensamentos. Era como se alguém soprasse aquela ideia em sua mente. Como se fosse um pedido insistente, quase desesperado. Em certos momentos, Rodrigo sentia arrepios repentinos. Não importava o clima. O frio percorria sua espinha de forma abrupta, fazendo-o estremecer. Uma pressão no peito surgia sem aviso. O coração acelerava. A respiração ficava curta. E, junto disso, vinha aquela vontade intensa, que surgia do nada. E dominava tudo. Beba. Rodrigo começou a falar sozinho. No início, eram murmúrios. Palavras soltas. Respostas a pensamentos que nem ele sabia de onde vinham. Em outras ocasiões, tinha a nítida impressão de ouvir sussurros. Não eram vozes claras. Não formavam frases completas. Eram sons abafados, confusos, como lamentos distantes ecoando em algum lugar da casa. Às vezes, pareciam vir do corredor. Outras, da cozinha. Mas,
Quando ele se levantava para verificar, não havia nada. Mesmo assim, a sensação permanecia. Rodrigo passou a beber mais rápido. Como se tivesse pressa. Como se alguém estivesse esperando por aquele efeito. E, sem perceber, o álcool deixou de ser apenas um refúgio. E passou a ser uma ponte. No trabalho, os efeitos começaram a aparecer. Rodrigo, que sempre fora responsável, passou a se distrair com facilidade. Esquecia prazos. Errava detalhes simples. O olhar, antes atento, agora parecia distante. Os colegas notaram a mudança. Alguns comentavam. Outros apenas observavam em silêncio. Discussões se tornaram frequentes. Pequenas divergências viravam grandes conflitos. E a paciência, simplesmente desaparecia. Ele se sentia incompreendido. Irritado com tudo e com todos. Mas a dor mais profunda vinha de outro lugar. O afastamento do filho começou a doer mais do que qualquer ressaca. As visitas de fim de semana se tornaram mais curtas. Mais tensas. Rodrigo percebia o olhar do menino. Confuso. Triste. Como se não reconhecesse mais o pai que antes conhecia. E isso o destruía por dentro. Depois que o filho ia embora, o silêncio da casa se tornava insuportável. E a bebida, mais uma vez, surgia como a única solução possível. Era um ciclo. Doloroso. Vicioso. Quanto mais ele bebia, mais se sentia vazio. Quanto mais vazio, mais precisava beber. Até que veio aquela noite. Uma noite que mudaria tudo. Rodrigo havia exagerado. Mais do que o normal. As garrafas vazias se acumulavam sobre a mesa. O corpo estava pesado. A mente, confusa. Ele caiu no sono no sofá, com a televisão ligada e a luz acesa. Foi então que o sonho começou. No início, tudo era escuro. Denso. Pesado. Aos poucos, uma figura começou a se formar à sua frente. Era um homem. Sujo. Com roupas rasgadas. O rosto abatido. Os olhos fundos, carregados de sofrimento. Ele segurava uma garrafa vazia com força, como se fosse a última coisa que lhe restava. O olhar daquela figura não era de ódio. Era de desespero. O homem se aproximou lentamente. Arrastando os pés. Com movimentos cansados. E então falou. Você tem, a voz era fraca, trêmula. Você pode. As palavras pareciam incompletas. Mas o sentimento era claro. Necessidade. Dependência. Dor. Rodrigo tentou se afastar, mas não conseguia se mover. Sentia o peito apertado. A respiração curta. O homem ergueu a garrafa vazia. E seus olhos se encheram de lágrimas. Foi nesse instante que Rodrigo acordou. Suando frio. O coração acelerado, quase saindo do peito. A respiração descompassada. Ele levou a mão ao rosto, tentando se acalmar. Olhou ao redor. Estava sozinho. Mas algo havia mudado. Uma certeza estranha tomou conta de sua mente. Não veio como pensamento. Veio como sensação. Aquilo não era apenas um sonho. Não era fruto do álcool. Não era imaginação. Era um aviso. Rodrigo sentiu um medo diferente. Não um medo comum. Mas um medo profundo, espiritual. Pela primeira vez, ele considerou a possibilidade de que sua luta não fosse apenas interna. Que aquela vontade constante.
Aquele impulso incontrolável tivesse uma origem além dele mesmo. E uma pergunta ecoou em seu coração, mais forte do que qualquer outra até então. E se eu não estiver sozinho nessa batalha? Ele ainda não sabia a resposta, mas estava prestes a descobrir. Porque, a partir daquele sonho, as manifestações deixariam de ser sutis. E o que antes era apenas sensação, logo se tornaria impossível de ignorar. No próximo momento, Rodrigo enfrentaria algo que o colocaria frente a frente com a verdade. E com o limite da própria resistência. Os dias seguintes foram de queda livre. Não houve aviso. Não houve freio. Não houve mais tentativas sinceras de controle. Rodrigo passou a beber escondido. No banheiro, com a porta trancada e a água do chuveiro ligada para abafar qualquer som. No carro, antes mesmo de ligar o motor, apenas para criar coragem de enfrentar o dia. E, às vezes, ainda antes de sair para o trabalho, como se o mundo fosse pesado demais para ser encarado sóbrio. O álcool já não era escolha. Era comando. Cada gole vinha acompanhado de um alívio imediato, seguido por uma culpa esmagadora. Ele prometia parar. Prometia diminuir. Prometia tentar de novo. Mas as promessas se dissolviam rapidamente, como se alguém as apagasse de sua mente. Rodrigo começou a se afastar de todos. Evitava ligações. Ignorava mensagens. Cancelava compromissos. O espelho tornou-se um inimigo silencioso. Ele evitava encarar o próprio reflexo, porque já não se reconhecia ali. As olheiras profundas. O olhar vazio. A expressão cansada demais para alguém tão jovem. O corpo dava sinais claros de esgotamento. Mas a mente parecia comandada por algo mais forte do que qualquer limite físico. Até que veio a madrugada. Uma madrugada diferente. Rodrigo havia bebido além do que o corpo suportava. A sala girava. As pernas não respondiam. Ele tentou se levantar do sofá, mas caiu no chão com força. A garrafa escapou de sua mão e rolou lentamente pelo piso, produzindo um som seco, quase simbólico. Ali, estendido no chão frio da sala, entre o torpor e a consciência, algo mudou. Rodrigo sentiu. Não era tontura. Não era efeito do álcool. Era outra coisa. Uma presença. Não vinha com agressividade. Não havia ameaça. Não havia ódio. O que ele sentiu foi desespero. Um desespero profundo, antigo, quase palpável. Rodrigo tentou se mover, mas o corpo não respondia. A respiração ficou pesada. O coração acelerado. E, de repente, imagens começaram a surgir em sua mente com uma clareza assustadora. Ele viu um homem. Não como em um sonho comum, mas como se estivesse assistindo a lembranças que não eram suas. O homem vivia para o álcool. Acordava bebendo. Dormia bebendo. Perderá o emprego. A família. A dignidade. Vivia em bares sujos, em ruas escuras, em noites intermináveis. Rodrigo sentiu a solidão daquele homem. Sentiu o frio. Sentiu a fome. Viu o momento da morte. O corpo caído. A garrafa ao lado. Ninguém por perto. E, o mais aterrador, o homem não percebeu que havia morrido. Continuava vagando. Buscando desesperadamente a sensação do álcool. Aquele torpor que o fazia esquecer a própria miséria. Era um espírito preso ao vício. Confuso. Desorientado. Faminto das sensações que só o corpo físico podia oferecer.
Rodrigo compreendeu, naquele instante, que aquela presença o acompanhava havia muito tempo. Se aproximara pouco a pouco. Aproveitará-se de suas dores, de suas fragilidades. Não para destruir, mas para sobreviver. E essa compreensão o esmagou. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de compaixão. Rodrigo chorou como nunca antes. Chorou por si. Pelas próprias escolhas. Pela própria fraqueza. Mas chorou, principalmente, por aquela alma em sofrimento. Por aquele espírito que não conseguia se libertar. Que não sabia pedir ajuda. Que se agarrara a ele como última esperança. No meio daquele choro desesperado, uma lembrança antiga emergiu de sua memória. A voz suave da mãe. O ambiente simples de um centro espírita que ele frequentara na infância. E uma frase que, na época, não compreendia, mas que agora fazia todo sentido. Os espíritos imperfeitos se ligam aos homens por simpatia de tendências. O Evangelho segundo o Espiritismo. O choque foi profundo. Rodrigo sentiu como se uma verdade brutal fosse arrancada de dentro dele. Ele não estava apenas se destruindo. Estava sendo usado. E, ao mesmo tempo, sustentando uma dor que não era só sua. Cada gole que bebia alimentava duas dependências. A dele. E a daquele espírito perdido. 2 prisioneiros. 2 sofrimentos. Um laço invisível. Rodrigo tentou falar. Não sabia com quem. Não sabia como. Mas, do fundo da alma, um pedido silencioso escapou. Eu não aguento mais. E, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo diferente do desespero. Sentiu vergonha. Sentiu arrependimento. Sentiu medo. Medo de não conseguir sair daquela situação. Medo de perder tudo. Medo de nunca mais ver o filho crescer. Mas, junto do medo, surgiu algo novo. Consciência. Rodrigo compreendeu que havia chegado ao fundo do poço. Que não existia mais espaço para fingir que estava tudo bem. Que não era apenas uma fase. Era uma batalha espiritual. Ali, estendido no chão, ele percebeu que precisava de ajuda. Não apenas médica. Não apenas emocional. Ajuda espiritual. E essa percepção marcou o início de uma mudança. Ainda que ele não soubesse como. Quando finalmente conseguiu se levantar, o dia já começava a clarear pelas janelas. A luz fraca da manhã invadiu a sala, revelando o cenário do caos. Garrafas vazias. Roupas jogadas. Um homem exausto, e desperto para uma verdade que não podia mais ignorar. Rodrigo sentou-se no sofá, segurando a cabeça entre as mãos. E, pela primeira vez, em vez de procurar uma nova garrafa, ele permaneceu em silêncio. Um silêncio diferente. Pesado. Mas necessário. Porque, naquele momento, algo havia se quebrado dentro dele. E, quando algo se quebra no fundo do poço, também se abre espaço para a luz. Mas o caminho ainda seria difícil. Muito difícil. No próximo momento dessa história, Rodrigo tomaria uma decisão que mudaria tudo. E que colocaria frente a frente o mundo visível e o invisível. Uma escolha que poderia libertá-lo. Ou aprofundar ainda mais aquela ligação espiritual. Se essa história está tocando o seu coração, curta este vídeo e se inscreva no canal. Compartilhe com alguém que precisa entender que nem toda dor é apenas física. E fique conosco até o final, porque o que vem a seguir pode transformar completamente essa história. No dia seguinte,
Rodrigo acordou diferente. O corpo ainda estava cansado. A cabeça pesada. Mas algo dentro dele já não era o mesmo. Não havia mais negação. Não havia mais fuga. O que acontecerá na madrugada anterior havia atravessado todas as barreiras do orgulho, do medo e da incredulidade. Exausto e profundamente abalado, Rodrigo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele procuraria ajuda espiritual. Não foi uma decisão fácil. Por anos, ele havia se afastado de qualquer prática religiosa. Acreditava em Deus, sim. Mas de forma distante, quase automática. Ainda assim, algo puxava naquela direção. Como se uma voz silenciosa dissesse que, se ele não buscasse ajuda naquele momento, talvez não tivesse outra chance. Rodrigo lembrou-se de um endereço antigo. Um centro espírita simples, perto do bairro onde crescerá. Um lugar que sua mãe frequentava quando ele ainda era criança. Ele hesitou na porta. O coração acelerou. As mãos suaram. Mas entrou. O ambiente era simples. Sem luxo. Sem ostentação. O cheiro suave de limpeza misturado a algo indefinível. Uma sensação de paz. As luzes eram suaves. Nada ofuscava. Nada incomodava. E o silêncio. Não era vazio. Era acolhedor. Rodrigo sentou-se. Respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que poderia baixar a guarda. Durante o atendimento fraterno, ele falou pouco. As palavras pareciam insuficientes para descrever tudo o que sentia. Ainda assim, quem o ouvia parecia compreender além do que era dito. Em determinado momento, ouviu palavras que atravessaram sua alma como um abraço firme e necessário. Ninguém sofre sozinho. Onde há desequilíbrio, há espíritos que também sofrem. Rodrigo sentiu os olhos marejarem. Aquela frase explicava tudo. Ele não estava louco. Não estava imaginando coisas. Havia, sim, uma ligação invisível. E ela precisava ser tratada com responsabilidade, amor e disciplina. Nos dias seguintes, Rodrigo passou a frequentar o centro com regularidade. Em uma reunião mediúnica, a verdade foi revelada com clareza. Havia uma ligação obsessiva. Não por ódio. Não por vingança. Mas por afinidade. O espírito alcoólatra que o acompanhava não desejava o mal. Ele apenas queria sentir novamente. Viver outra vez. Beber, mais uma vez. Era uma alma confusa. Preso à última sensação que conhecera em vida. Sem perceber que já não possuía um corpo físico. Rodrigo ouviu tudo com o coração apertado. Sentiu pena. Sentiu compaixão. Sentiu responsabilidade. Mas, acima de tudo, sentiu esperança. Porque, se havia compreensão, havia caminho. Rodrigo iniciou o tratamento espiritual. Não houve promessas de milagres imediatos. Não houve palavras fáceis. Houve orientação. Disciplina. Compromisso. Ele passou a praticar o evangelho no lar uma vez por semana. No início, com dificuldade. Com a mente inquieta. Com o coração ainda pesado. Mas perseverou. Começou a fazer preces diárias. Simples. Sinceras. Nada de palavras bonitas. Apenas pedidos honestos por força, clareza e amparo. E, aos poucos, começou a mudar hábitos. Mudou horários. Mudou ambientes. Mudou companhias. Afastou-se de lugares que estimulavam a bebida.
buscou preencher o tempo com silêncio, leitura e reflexão. A cada noite sem álcool, sentia uma luta interna intensa. O corpo pedia. A mente implorava. Mas, junto da luta, vinha algo novo. Leveza. Uma sensação de que, apesar da dificuldade, algo estava sendo limpo por dentro. Como se um peso antigo estivesse sendo retirado, camada por camada. Rodrigo caiu algumas vezes. Teve recaídas. Mas, diferente de antes, agora ele se levantava. Sem culpa destrutiva. Sem desespero. Com consciência. Em uma das noites mais difíceis, após um dia inteiro de resistência, Rodrigo ajoelhou-se ao lado da cama. A voz saiu embargada. O coração, aberto. Ele não pediu apenas por si. Pediu por aquele espírito. Que ele encontre paz. Que ele seja amparado. Que ele consiga se libertar. Foi a prece mais sincera que já fizera. E naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Rodrigo sonhou. Mas não era um sonho comum. Viu o mesmo homem de antes. O mesmo olhar cansado. As mesmas roupas simples. Mas algo estava diferente. Ele parecia mais calmo. Menos denso. Menos desesperado. Ao redor dele, havia luz. Não uma luz forte. Mas suave. Espíritos de semblante sereno o amparavam. Colocavam as mãos sobre seus ombros. Falavam com ele com paciência. O homem olhou para Rodrigo. E, pela primeira vez, sorriu. Não um sorriso largo. Mas um sorriso de alívio. Antes de partir, ele disse apenas: "Obrigado, por não me abandonar." Rodrigo acordou chorando. Mas não era choro de dor. Era choro de libertação. Ele sabia. No fundo da alma, ele sabia. Algo havia sido quebrado. Um laço antigo. Uma dependência invisível. A caminhada ainda não estava concluída. O desafio continuava. Mas agora, Rodrigo não estava mais sozinho. E aquela experiência marcava o início de uma nova fase. Mais consciente. Mais espiritualizada. Mais humana. No próximo momento dessa história, você vai descobrir como essa libertação espiritual transformou não apenas a vida de Rodrigo, mas também seu propósito. Porque, quando a dor se transforma em aprendizado, ela nunca vem em vão. A recuperação de Rodrigo não foi imediata. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes dessa história. Porque a vida real não acontece em milagres instantâneos. Ela acontece em processos. Em quedas e recomeços. Em lágrimas silenciosas que ninguém vê. Houve recaídas, sim. Houve noites em que a vontade parecia mais forte do que qualquer prece. Houve momentos em que Rodrigo se sentou na beira da cama, com o coração apertado, sentindo-se fraco outra vez. E houve lágrimas. Muitas. Lágrimas de frustração. Lágrimas de vergonha. Lágrimas de medo de decepcionar a si mesmo, e aos poucos que acreditavam nele. Mas algo havia mudado para sempre. Rodrigo já não era mais o mesmo homem que bebia sem entender porquê. Ele agora sabia. Sabia que o vício não era apenas uma questão de força de vontade. Não era apenas um defeito moral. Não era apenas uma falha de caráter. Ele compreendeu, na própria carne e na própria alma, que o vício é, muitas vezes, um pedido silencioso de socorro. Um grito abafado que vem do encarnado. E, em alguns casos, também do desencarnado.
Essa compreensão mudou tudo. Porque, quando entendemos a origem da dor, a culpa dá lugar à responsabilidade. E a responsabilidade abre espaço para a transformação. Rodrigo passou a se observar com mais compaixão. Quando a vontade surgia, ele não se xingava. Não se condenava. Ele respirava. Fazia uma prece. E lembrava-se de que aquela vontade, muitas vezes, não era só dele. Lembrava-se do espírito que encontrara amparo. E isso lhe dava força. Com o tempo, não de uma vez, mas pouco a pouco, a vontade pelo álcool começou a diminuir. Não desapareceu de um dia para o outro. Mas perdeu o domínio. Rodrigo aprendeu a reconhecer os gatilhos. Aprendeu a evitar certos ambientes. Aprendeu a preencher o vazio com algo que antes não existia, sentido. O evangelho no lar tornou-se um momento sagrado. Não apenas um ritual, mas um encontro consigo mesmo. Aquelas palavras simples, mas profundas, começaram a ecoar em sua consciência durante a semana. Especialmente uma delas. Fora da caridade não há salvação. Durante muito tempo, Rodrigo acreditou que caridade era apenas ajudar os outros. Dar algo. Fazer algo. Mas ele aprendeu que a caridade começa no olhar. Na intenção. Na forma como escolhemos julgar, ou não julgar. Ele fez caridade quando decidiu não odiar o espírito que o obsediava. Quando escolheu compreendê-lo. Quando orou por ele. E, sem perceber, fez a maior caridade de todas. A caridade consigo mesmo. Aos poucos, a relação com o filho começou a ser restaurada. No início, com cautela. Com desconfiança. O menino percebia que algo havia mudado, mas ainda não entendia o que. Rodrigo, por sua vez, passou a ouvir mais. A falar menos. Aprendeu a estar presente de verdade. As visitas deixaram de ser tensas. Os silêncios deixaram de ser constrangedores. E, um dia, o filho o abraçou com força, como fazia quando era pequeno. Naquele abraço, Rodrigo sentiu algo que não sentia há anos. Paz. O pequeno apartamento, antes carregado de silêncio e peso, também começou a mudar. Não porque os móveis fossem outros. Não porque a vida tivesse se tornado perfeita. Mas porque a energia era diferente. O silêncio já não o sufocava. Ele acolhia. Rodrigo passou a gostar de ficar em casa. De ouvir música baixa. De ler. De refletir. E, principalmente, de sentir-se acompanhado. Não por presenças obsessivas. Mas por uma espiritualidade amiga. Ele compreendeu que libertar-se não foi apenas parar de beber. Libertar-se foi entender a própria história. Foi reconhecer suas dores. Foi aceitar ajuda. E, acima de tudo, foi aprender que ninguém caminha sozinho, nem neste plano, nem no outro. Ao estender compaixão ao outro, ele salvou a si mesmo. Porque, no fim, libertar-se também é libertar quem caminha nas sombras conosco. Essa história não é apenas sobre Rodrigo. Ela fala sobre você. Sobre mim. Sobre todos nós. Quantas vezes tentamos preencher vazios sem entender de onde eles vêm? Quantas vezes lutamos contra impulsos sem perceber que existem influências além do que os olhos veem? Quantas dores silenciosas pedem apenas compreensão, paciência e amor? O Espiritismo nos ensina que ninguém erra sozinho. E ninguém se salva sozinho. Tudo é processo. Tudo é aprendizado. Tudo é oportunidade de crescimento. Talvez você esteja vivendo algo parecido.
Talvez conheça alguém que luta contra um vício, uma tristeza profunda, uma sensação constante de vazio. Essa história chegou até você por um motivo. E agora vem a parte mais importante. Nos comentários, responda com sinceridade. Você acredita que muitas dores emocionais têm também uma influência espiritual? Escreva também de qual cidade você está assistindo a este vídeo. Queremos saber até onde essa mensagem está alcançando corações. Talvez, ao compartilhar sua resposta, você ajude alguém que ainda não teve coragem de falar. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like. Isso ajuda o canal a levar mensagens como essa para mais pessoas. Inscreva-se no canal para continuar recebendo histórias emocionantes, reflexivas e espirituais que fortalecem a alma. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que a dor não é o fim, muitas vezes, é o começo de uma libertação. Porque, às vezes, a história que muda uma vida começa exatamente assim.